Sadie Sink foi confirmada no elenco de Homem-Aranha 4, que deixou muitos fãs aí muito empolgados com a possibilidade dela ser a Mary Jane Watson, né? Mas o que assusta bastante os fãs é uma notícia aí que tá saindo também de outra possibilidade de personagem que ela pode interpretar. Mas não é só sobre isso que a gente vai falar aqui, a gente vai falar sobre todos os personagens que ela pode interpretar. Vamos especular bastante aqui, vem comigo que o vídeo tá sensacional, tá? Olá, meu nome é Pedro Costa, eu sou seu Calvo Animado e galera, eu tô sempre aqui, sempre que posso pra falar sobre o que todo nerdola ama falar, né? Sobre esses personagens maravilhosos, certo? Então vamos lá, quem será que a Sadie Sink vai interpretar? Eu separei aqui pra vocês, né, possibilidades incríveis de personagens que a Sadie Sink pode interpretar e a primeira é claro, né? Se fosse colocar numa tier list, a primeira personagem, a personagem número 1 que todo mundo quer que a Sadie Sink interprete é, claro, a Mary Jane Watson, tá, galera? Vamos ver como a trama se desenharia se ela fosse a Mary Jane Watson. Lembrando que na Marvel, no universo cinematográfico da Marvel, no universo do Tom Holland, já existe uma personagem que está ocupando o papel da Mary Jane, tá? Que é a Michelle Jones, a Zendaya, que inclusive, né, é noiva do Tom Holland na vida real. Então ela reprisa o papel do que seria a Mary Jane desse universo. Mas, considerando que o Homem-Aranha está numa roupagem nova agora, passando por uma nova direção, uma nova visão para o personagem, e que já deixou claro que vai trazer um novo núcleo para o personagem, né, um novo núcleo de amizade para o personagem, talvez eles tragam sim a Mary Jane Watson, que é o que a gente quer ver. E não só Mary Jane Watson, traz a Gwen Stacy também, traz o Harry, traz todos os personagens que a gente consegue bater o olho e identificar o Homem-Aranha. Parece que a trama tá se encaminhando para isso, tá? Se a gente olhar o final de No Way Home, a gente vê que o que eles estão apostando agora é em fidelidade, tornar o Homem-Aranha mais reconhecível pelos fãs, tanto os fãs saudosistas como eu, quanto os novos fãs agora que aprenderam a gostar, a amar o Homem-Aranha do Tom Holland, tá? Mas se não for a Mary Jane, né, seguindo um pouquinho a tier list, tá bom, eu consigo engolir. Seria a Gwen Stacy. Aí seguiria aquele padrão, né, das atrizes que eram ruivas e na verdade interpretaram a Gwen Stacy. Acho provável que também possa ser a Gwen Stacy. Se a gente for lembrar um pouco das notícias que saíram antigamente, a gente pode ver que houve um monte de escalação de atriz que tinha as características da Gwen Stacy, mas que não foram confirmadas. Era só, nossa, essa atriz aqui parece que está fazendo testes pro Homem-Aranha. Foi o caso da menina que fez o Walter Banks, eu não sei o nome dela. Foi o caso da Sydney Sweeney, né, que também já apareceu como uma das Mulheres-Aranhas no filme da Madame Teia. Todas elas têm essa característica em comum, né, que lembram um pouco da Gwen Stacy ou talvez lembrem de outra personagem que muitos fãs estão enxergando a Sadie Sink para interpretar ela, que é a Felicia Hardy, a gata negra dos quadrinhos, né, a Black Cat. Não acho, particularmente eu não acho que a Sadie Sink vai interpretar a Felicia Hardy, justamente porque a Felicia Hardy ela aparece numa versão mais adulta do personagem, né, uma versão mais madura do Homem-Aranha. Ele tá numa fase mais madura, de certa forma, ele tá entrando pra faculdade, mas ainda enxergo tanto o Tom Holland quanto a própria Sadie Sink, personagens que estão ali numa fase um pouco mais adolescente, jovens adultos. E se a gente for comparar até a idade do Tom Holland e da Sadie Sink, a Sadie Sink, eu dei uma gugada aqui, né, ela tem 21 anos e o Tom Holland tem 28. Então, eu já tive uma estranheza, assim, pensando, será que ela será o par romântico do Peter aqui? Porque ela parece ser muito mais nova, né, 6 anos mais nova, assim. Não sei se vai parecer tanto na aparência, mas ela é consideravelmente mais nova do que o Tom Holland, né? Mas vamos aqui para a possibilidade que se fosse para estar numa tier list, com certeza estaria de jeito nenhum, estaria lá no último para mim, que é a Jean Grey. E infelizmente, ao que parece, essa é uma das maiores possibilidades, as possibilidades mais prováveis de acontecer. Porque, galera, há um tempo atrás saiu um elenco aí que estaria sendo cotado para ser os X-Men introdutórios do universo cinematográfico da Marvel. E adivinha quem tava lá nessa lista de elenco? A Sadie Sink, como a Jean Grey. Então, talvez eles introduziriam, que é bastante estranho, eles introduziriam a Jean Grey, uma nova X-Men, aqui no filme do Homem-Aranha. E considerando que o filme do Homem-Aranha, né, vai ter uma trama multiversal, vai se passar ali entre Doomsday e Guerras Secretas, né, podendo se passar no mundo bélico, o mundo batalha,
talvez a Jean Grey seja uma possibilidade que combine mais com esse escopo multiversal, tá? E tem uma teoria aqui que eu tô na cabeça e que tá me preocupando bastante, segura o coração, que eu acho que você também vai se preocupar bastante, tá? É que se você assistir lá o final de Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, você vê que no momento em que o Peter, ele tá se planejando ali pra entregar a cartinha, né, ler a cartinha pra Michelle Jones, fazendo com que ela se lembre do Peter Parker, ele desiste e vai embora, mas a Michelle Jones olha pra ele com um olhar de que ela de alguma maneira lembrava quem era aquele garoto. O que sustenta essa teoria é que no roteiro vazado, né, tinha um script lá que mostrava que sim, ela olhou pra ele com uma sensação de déjà vu, a imagem do Peter Parker, né, a lembrança do Peter Parker ainda tá ali no subconsciente dela. E considerando que a Jean Grey, uma mutante psíquica, ela pode muito bem encontrar ali uma cláusula no contrato ali na magia do Doutor Estranho e reverter a situação. Talvez a Jean Grey, ela ajude o Homem-Aranha sim ao longo do filme, né, seja uma parceira ali, né, com o Homem-Aranha para resolver a trama do filme que ainda não foi revelada, mas o final ela possa mostrar para o Homem-Aranha que o Peter Parker também é importante, né? Que ele não deve excluir o Peter Parker da vida dele, né? Viver com o Peter Parker também. Daí ela pode simplesmente ir até a Michelle Jones, ir no Ned Leeds e despertar aquela lembrança que eles tinham do Peter Parker através dos poderes psíquicos dela. Eu consigo imaginar a Marvel fazendo isso e eu não gosto dessa possibilidade. Tô criando uma teoria do que seria provável de acontecer, mas eu admito pra vocês que eu não gosto nem um pouco dessa possibilidade, tá? E uma das coisas que, tipo, a gente pode falar, não, mas ela pode ser a Mary Jane, ela vai ser a Mary Jane, e não tem como, olha pra atriz, né, e tudo mais, só que tem uma pegadinha que a Marvel já fez há muito tempo com a gente. Quem acompanhou as notícias aí de quando o Homem-Aranha, o Spider-Man Homecoming ia sair em 2017, olhou pra essa atriz aqui e falou: cara, certeza essa menina vai ser a Gwen Stacy. A Marvel tá de sacanagem se ela não for, porque até a tiara da Gwen Stacy ela tem, idêntica à Gwen Stacy dos quadrinhos. Mas aí, quando chegou no filme, ela era Betty Brant, uma personagem que não tinha nada a ver com a aparência dela. Possa ser que seja a mesma coisa com a Sadie Sink, e isso seria muito triste, muito revoltante pra nós, que nós fãs saudosistas do Homem-Aranha, né? Eu espero que eles coloquem Mary Jane, eu espero que eles coloquem Harry, eu espero que eles esqueçam um pouquinho o primeiro núcleo, né, que o Tom Holland teve. Porque esse núcleo, de certa forma, afasta o Homem-Aranha do que ele geralmente foi pra gente. Nós sempre queríamos ver esse Homem-Aranha junto com outros personagens que a gente gosta tanto dos quadrinhos. E isso seria uma grande conquista pra nós. Então, vamos torcer, galera. Vamos torcer muito para que ela não tenha conseguido o papel de Jean Grey e que ela tenha conseguido o papel de Mary Jane nesse filme. E aí, o que vocês acham? Conta pra mim. Deixa aqui nos comentários. Vamos ter aquele debate gostoso aqui nos comentários. Inclusive, se você caiu de paraquedas nesse canal, cara, acomoda-se aqui, o aluguel é baratinho, só um like, uma inscrição e uma ativada no sininho aqui, é de graça, mesmo se você for pão duro, você consegue se inscrever aqui e ficar comigo, tá? Eu amo falar sobre a cultura pop. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, conversa comigo aí, assiste o outro vídeo que eu produzi aí e é nóis, falou!